Olá pessoal, vamos aqui a mais um vídeo. Eu quero fazer um vídeo aqui esclarecendo a dúvida de um estudante que mandou lá para o e-mail ajuda.mepedes@gmail.com. Inclusive, eu acho que eu vou fazer esse um quadro do canal aqui, no meu primeiro quadro, né? Ou seja, professor responde. Mas não quer dizer que eu vou conseguir responder todos os e-mails que forem enviados. Mas quando eu tiver que fazer algum vídeo, eu vou lá e vejo o que é que tem, né? Então, bora lá? Muito bem, vamos lá. Qual foi a dúvida que foi enviada? A dúvida é um problema que consiste em usar o teorema de Fubini para poder escrever a integral dupla que calcula a área dessa região aqui, né? Então, eu vou primeiro aqui fazer uma revisãozinha rápida do que diz o teorema de Fubini. Basicamente, o que o teorema faz é permitir que a gente calcule uma integral dupla, que na verdade a integral dupla ela é calculada assim, né? Deixa eu só tirar aqui. Uma integral dupla ela é definida em cima de uma região, né? Aqui você tem um f de xy e aqui um dA. O que o teorema de Fubini faz? Ele permite que você transforme essa integral dupla em duas integrais, que a gente chama de integral iterada, né? Que são duas integrais daquela que você aprende lá no cálculo 1. Né? Então, normalmente você vai ver dois tipos, né? Uma região que a gente chama de tipo 1, que é quando você tem a região assim, delimitada ali numa faixa, né? Então você pode falar o seguinte, olha, essa faixa aqui começa no A e vai aqui até o B. Então nós temos necessariamente a nossa região aqui. Ela vai ficar dentro dessa faixa aqui. Né? A gente precisa ter claro qual é essa faixa onde ela estará. Mas depois dessa faixa, uma vez estabelecida essa faixa aqui, ou seja, como é que eu descrevo isso? Eu descrevo isso escrevendo assim, que o meu x, se você pegar um ponto qualquer aqui dentro dessa região, qualquer ponto aqui, que você descer o x para cá, você vai ver que o x aqui, ele com certeza absoluta está entre o A e o B. Então a gente escreve assim que para essa região aqui, o x está entre o A e o B, certo? Bom, e a variação do y? Bom, o y aqui, no caso, ele iria variar entre duas funções, que pode ser inclusive constantes, né? Aqui você teria o que a gente poderia chamar aqui de, deixa eu apagar aqui, que seria assim, uma função de cima, fc de cima, tá? E aqui eu teria uma função de baixo, né? Vamos chamar isso aqui de uma função fb aqui de x, não é? Então isso aqui seria y igual a fb de x. E a minha região seria essa região aqui, né? Então o x ficaria variando entre duas constantes e o y ficaria variando assim, uma para cada x fixado. E aqui é importante você também pensar assim, ó, se você fixar esse x aqui, você imagina uma reta passando aqui por essa região, né? Essa reta ela vai entrar na região e aí você precisa ser capaz de olhar para cá e falar assim, ó, isso aqui entra na região quando y igual a, vai te dar o menor valor, né? Y igual a fb, função de baixo, e sai da minha região quando y igual a, que é a função de cima. Então aqui ficaria assim, que o y ele vai variar aqui entre a função de baixo aqui, ó, e a função de cima de x. Então essas desigualdades aqui é que ajudam a gente a escrever, o teorema de Fubini fala isso, essa integral dupla aqui, você pode escrever ela assim, ó, integral, aqui a variação do x é de A até B, e depois o y, ele varia entre aqui a função de baixo aqui, e a função de cima, né? A função de cima.
E aqui a função, aqui a letra não ficou bom, né? Que eu estou usando F aqui e F aqui também. Vamos usar aqui um H, vai. E aqui a função que você vai integrar, h de x, y. E aqui, interessante você observar o seguinte, ó. Quando você faz isso, essa integral aqui, essa variação aqui não é do y, então essa integral aqui é do y. E essa outra variação aqui não é do x, então a outra integral aqui é dx. Na verdade, são duas integrais que você resolve, né? Você resolve essa integral de dentro aqui, deixa eu ver se eu consigo selecionar só essa integral aqui. Essa integral de dentro aqui, você resolve ela em relação a y. Quando você resolver ela em relação a y, vai sobrar só x. Aí você resolve o que sobrou em relação a x. Essa aqui nós poderíamos chamar de uma região aqui do tipo 1. Né? Nós teríamos aqui como se fosse isso aqui, uma integral do tipo 1. Mas isso que você tem aqui, nós poderíamos fazer assim também, ó. Nós poderíamos pegar aqui uma região onde eu fixo, na verdade, uma horizontal, uma faixa horizontal aqui. Seria mais ou menos isso aqui. Certo? Seria mais ou menos isso aqui. Então ficaria... Ficaria mais ou menos assim. E aqui nós poderíamos olhar para cá e falar assim, bom, então esse aqui vai ser um certo C e esse aqui vai ser um certo D. Sabe qual que é a diferença? É que aqui, tá vendo, ó, que você começou aqui fixando o X. Você começa, quando você fixa o X, você fixa uma faixa vertical. Aqui você vai começar fixando, na verdade, o Y. Né? O Y que você começa fixando. E aí, o Y, qualquer pontinho que você pegar aqui, ó, se você for olhar o Y dele, você baixa para cá, né, para o eixo Y aqui, você vai ver que esse Y ele fica entre o C e o D, né? Então aqui você poderia escrever o seguinte, ó, que o Y ele é mais do que C, ou igual a C, ele é menos do que D, né? Ele é menos do que D. E aqui você também pode ter funções aqui, só que essas funções que vão aparecer aqui não são funções em que o y está escrito em função do x, e sim funções em que o x é que é escrito em função do y, ou seja, a variável independente aqui é o y. Então nós poderíamos colocar isso aqui, ó, x igual a g, só que aqui não faz mais sentido eu falar de cima ou de baixo, então eu posso falar da direita e da esquerda. Então isso aqui seria um GE de y, é de esquerda, porque aqui também a gente vai ter uma outra função que vai ser um certo x igual a GD de direita, né, de y. E aí a minha região é essa região aqui. E eu preciso descrever essa região por desigualdade. Então vamos colocar esse y um pouquinho mais para baixo aqui. Esse y é um y genérico, tá? É um y qualquer. E o que a gente vai fazer? Nesse caso aqui, você vai imaginar uma reta que passa por esse ponto aqui, ó, uma reta que passa por esse pontinho aqui, perpendicular, né? Deixa eu voltar para cá, ó, assim, desse jeito, ó. E para você saber onde é que está a outra desigualdade, você tem que perguntar para você mesmo assim: eu entro na minha região quando x igual a, é aqui, né? Nesse lugar aqui, ó, o x vale GE de esquerda, né? A função da esquerda. E eu saio da região quando x igual a, porque você precisa, na verdade, descrever este segmento de reta. Né? Você precisa descrever esse segmento de reta. Do mesmo jeito que quando eu coloco o x fixado aqui e mando o y variar entre função de baixo e função de cima, eu estou descrevendo este segmento aqui, ok? Então, neste caso aqui, uma vez fixado esse y, o seu x aqui, deixa eu voltar a cor aqui, o seu x ali, ele vai variar, olha aqui, ó, o seu x aqui, ele vai variar, ó, o menor valor para x é essa daqui, da esquerda. Então vai ser assim um certo GE de y. E a direita? A direita é GD, né? A função da direita lá, ó. E o x varia daqui até
GD, a função direita de y. Não se preocupa tanto com as letras não, tá? Assim, se preocupa no que na mensagem que está sendo transmitida aqui. Tá joia? Deixa eu chegar isso aqui um pouquinho para cá. Precisei pegar ali, né? Deixa eu chegar isso aqui um pouquinho de nada para cá, para eu poder fazer a mesma marquinha aqui. Eu acho que eu tenho um pouquinho de toque, se eu não fizer igual eu fico meio agoniado. Mas então, olha só, o teorema de Fubini fala que você pode tanto olhar para pegar a sua região e descrever ela desse tipo, começando com um x fixado entre duas constantes, como aqui também você pode descrever a sua região fixando inicialmente o y entre duas constantes. Ou seja, aqui você poderia começar assim, ó, a integral aqui, a primeirinha de todas, essa de fora aqui. Eu não estou muito entrando no detalhe da integral dupla aqui, só estou tentando mostrar como é que você pega a região e escreve a integral iterada, tá bom? Se for o caso, a gente pode fazer depois um vídeo explicando essa outra parte da integral dupla e tal. Aqui, por exemplo, essa primeira integral aqui, ela é essa daqui, ó, né? Então, a variação aqui é de C até D. Então, a integral da esquerda aqui, a variação dela é sempre constante, é entre constantes. Você não vai ver aqui um x e um x quadrado, ou um y, você não vai ver isso. Essa da esquerda, eu não gosto de falar, como é que às vezes as pessoas falam? As pessoas falam assim, a primeira integral, não é integral não, é integral da frente ou integral de trás, né? Às vezes fica confuso da que é frente e o que é trás. Para mim, por exemplo, quando eu colocar assim, ó, 237, se alguém me perguntar assim, qual é o número que está na frente, para mim é o 7. Né? Mas para muita gente, quem está na frente é o 2. Então esse negócio aqui é meio confuso, né? Então eu prefiro falar assim, a esquerda e direita. Então aqui, ó, a integral da esquerda, aqui está mais à esquerda, sempre vai ter variação entre constantes, tá bom? Sempre vai ter variação entre constantes. E aqui, ó, a outra integral é dessa aqui, ó. Então ela começa aqui na GE, a função vai ser uma coisa de y aqui, né? E vai até a da direita lá em cima, ó. GD, direita de y. Aqui a função que vai ser integrada vai ser a mesma, que vai ser h de xy. Só que repare bem, é que aqui, ó, quem é que está variando, né, de GE até GD de y? Não é o x que está variando? Então essa integral aqui você vai integrar ela em relação a x. E depois disso, a outra integral, ou essa aqui, né, que vai do C até o D, gente, aqui você vai assim de dentro para fora, tá certo? Essa aqui, quem está variando de C até D é o y. Então a outra integral aqui é o dy. Deixa eu ver se eu consigo selecionar de novo aqui, para colocar isso aqui de uma outra cor, vai. Vamos supor que eu colocasse isso aqui, sei lá, alaranjado, verde, vai. Pronto, aqui, ó. Desse jeito aqui. Certinho? Essa integral primeiro aqui você resolve em relação a x, então o x vai desaparecer, vai ficar um y. Aí você resolve em relação a y, tá bom? Agora vamos aqui à dúvida que o colega, né, enviou. O que se quer aqui é o seguinte, pegar essa integral, essa região de integração aqui, e essa região de integração a gente tem que, deixa eu suspender um pouquinho isso aqui, nós temos que escrever qual é a integral, usar o teorema de Fubini, né? O Fubini fala que essa integral dupla pode ser transformada nessa integral iterada. Quais são as integrais iteradas que eu posso utilizar para calcular essa área? Lembrando que para calcular área, basta que essa função h aqui seja 1. Aí ela vai calcular a área, ok? Então, é isso. Então, olha só. Primeira coisa aqui, você precisa saber quais são as funções que estão delimitando, né? Eu acho que aqui fica melhor se a gente olhar isso como uma região do tipo 1. Do tipo 1 é essa aqui, ó, né? Agora você tem que reparar o seguinte, eu preciso saber qual que é essa lei de associação aqui, dessa função de cima, que seria essa aqui, né? Função de cima ali, ó. Mas essa aqui é fácil, né? Acho que todo mundo sabe, nessa altura do campeonato, todo mundo sabe encontrar a equação dessa reta aqui. Essa reta aqui, a equação dela, vamos chamar assim de FC, né? De função de cima. A função de cima aqui, ela vai ser menos 1/2
de x mais 2. Ok? Se você colocar o x igual a 0 aqui, ó, você vai ver que vai dar 2. Se você colocar o x aqui igual a 2, ó, se você colocar 2 aqui, 2 cancela com 2, ficou 2 menos 1, que dá 1. Esse aqui é o ponto 2, 1, né? Se você colocar menos 2, ó, menos 2 aqui, 2 cancela com 2, menos com menos dá mais, 2 com mais 1, 3, ó. Então esse ponto aqui é o ponto menos 2, 3. Beleza? Não dá para você fazer isso aqui só com uma desigualdade, né? Descrever essa região toda aqui só com uma desigualdade. Por quê? Porque quando eu for falar função de cima, função de baixo, a função de cima, beleza, né? Lembra que a gente está olhando isso aqui? Deixa eu colocar aquela linha vertical que eu coloquei anteriormente ali. Lembra que quando a gente está olhando isso aqui, olha só, vamos colocar aqui aquela linha vertical. Vem aqui, depois vem aqui. Ó, você pode ver, sem maiores dificuldades, onde é que o seu x vai variar, né? O seu x aqui, ó, varia de menos 2 até 2, beleza? Se você for olhar a região toda. Mas quando você vai olhar a função de baixo ela não tem uma regra só. Seria essa aqui, né? Você tem duas regras. Então, você tem que repartir essa região. Então, essa região, para ser repartida, você pode fazer ela de duas formas. Você pode repartir assim, essa parte de cima aqui, né? Essa parte de cima aqui, né? E aí você tem a função de cima e função de baixo olhando para esta região aqui. Nós podemos chamar isso aqui de R1. Então, como é que eu descreveria a região R1? Quais são as desigualdades, né? Lembra que eu coloquei para você lá, falei assim, olha, pega um valor qualquer aqui e pensa assim, ó, isso aqui é o meu x. Esse meu x, ele está fixado entre menos 2 e 2. Mas ele é fixo, né? Ele é fixado. E agora, nós vamos pensar o seguinte, ó, imagine uma linha vertical, né, que cruza aqui com essa região, passando aqui pelo eixo x, formando um ângulo de 90 graus. Deixa eu ver se eu consigo fazer esse negócio aqui melhor. Formando aqui, ó, um ângulo de 90 graus aqui, certo? Tá? Eu tô ruim para desenhar esse negócio hoje. E aí você tem que se perguntar assim, ó, eu entro nessa região aqui quando y igual a, se aqui é x, você fala, eu entro na região quando y igual a. Bom, nessa linha aqui, o y vale 0, não é verdade? E eu saio dessa região quando y igual a. Bom, nesse lugar aqui, o y, ele vale menos meio de x mais 2. Então, nesse caso da região R1 aqui, bom, primeira coisa, que o meu x foi fixado entre menos 2 e 2. Então, eu coloco assim, x maior ou igual a menos 2 e menor ou igual a 2. Beleza. E o meu y? Bom, o meu y, ele vai ficar... a variação do y é essa aqui, né? Eu entro na região quando y igual a essa parte aqui, ó. Porque, veja, a ideia é que se você pegar esse x aqui e arrastar ele, você vai ter segmentos aqui que vão completar essa área aqui. Então, olha, e aí o menor valor para y, para qualquer pontinho que você pegar aqui, ó, dentro dessa região, o menor valor do y vai ser 0. Se você pegar um y menor que 0, está aqui embaixo. Então, o menor valor para ele aqui é 0, certo? E o maior valor para o y? Aí não é uma constante, aí depende da função, não é verdade? Ele termina, o ponto maior aqui depende disso aqui, ele termina na reta. Então você vai avisar assim que o seu y, ele vai até chegar na reta, ou seja, o ponto máximo aqui depende do x. Para esse x aqui, o ponto máximo é menos 1 meio de x mais 2. Então aqui vai ficar assim, ó, menos 1 meio de x mais 2. Bom, isso que a gente acabou de fazer foi para esta região, né? Então, se eu for olhar aqui, se eu quiser calcular a área dessa primeira região, isso aqui é um trapézio, né, gente? Todo mundo sabe calcular a área de trapézio, eu penso, né?
dá para a gente calcular esse número aqui com ensino fundamental. Mas aqui é para aplicar a integral dupla, né? A ideia aqui é um exercício. Então, no caso aqui, ó, se você for colocar assim, ó, qual que é a área da região R1? Então, seria assim, vamos calcular, escrever a integral dupla da região R1. Seria assim, ó, o x varia de menos 2 até 2, a integral mais à esquerda é a que está com a constante, tá bom? Então, aqui vai ficar assim, ó, de menos 2 até 2. E a outra integral, que vai ser essa segunda integral aqui, ó, vai de 0 até menos 1 meio de x mais 2. E aqui, quando você quer calcular área usando integral dupla, a função que você vai integrar é 1, né? E é o dy dx ou é o dx dy? É só você olhar. Essa integral que você está calculando aqui, isso aqui que você está vendo aqui é a variação do y. Então, você vai integrar primeiro em relação a y. E depois você vai integrar, quem varia de menos 2 até 2, quem varia de menos 2 até 2 é o x. Aí depois você vai integrar em relação a x. Lembrando que você precisa fazer o cálculo aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mudar a cor aqui só dessa partezinha aqui, ó. Você precisa calcular essa integral assim. Primeiro calcula essa integral de dentro, a vermelha. Terminou, vai sobrar só x. Aí você integra em relação a x. Eu não vou calcular a integral aqui porque não é o objetivo aqui, tá certo? Bom, isso aí vai te dar essa parte de cima aqui do trapézio, ok? Mas aí você precisa calcular também essa área daqui de baixo, ó. Deixa eu ver, vou colocar um cor de rosa aqui, vai. Eu preciso calcular essa área aqui. Então, esse mesmo raciocínio que eu fiz, eu tenho que fazer agora para esta região. No caso aqui, essa aqui, ó, é a reta... Bom, se aqui no 2 dá menos 2, essa reta aqui é y igual a menos x, né? Isso aqui faria o papel, então, da função de baixo para essa região cor-de-rosa. Esquece o outro agora, só para essa região cor-de-rosa. Essa aqui seria a função de baixo, né? Isso aqui seria, então, menos x. E a função de cima? Se você for olhar aqui, do mesmo jeito que a gente fez antes, ó, fixa um pontinho qualquer aqui, ó. Esse aqui vai ser o meu x. Qualquer ponto dessa região de cor-de-rosa aqui, pensa uns pontinhos aqui assim, ó. Aí pega todos esses pontos, não tem um x e um y? Beleza. Então pega e leva esse x para cá. Pega todos esses pontos e olha para a abscissa dele, para o x dele. Você vai ver que o menor valor para x é esse, 0, e o maior valor para x é 2. Então, se eu for olhar aqui para a região R2, né, se eu for olhar para a região R2 aqui, essa região R2, ela poderia ser descrita assim, ó. O x varia de 0, o x varia de 0 até 2. Você colocaria assim, ó, x varia de 0 até 2, certo? Aí, esse x alaranjado aqui, o menor valor para ele 0, o maior valor para ele 2. Pensa naquela reta que eu falei para você, né? Pensa assim, ó, pensa numa reta que passa por aqui, né? Essa reta que passa por aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Ela passa por aqui, você vai olhar, você olha assim, subindo, tá certo? De baixo para cima. Você olha assim, quando é que essa reta, quando é que você entra na região? Você entra na região aqui. Lembra que você vai sempre no sentido positivo, né? Aqui é de baixo para cima também, tá certo? Então você entra na região quando y igual a... Bom, você entra na região quando o pontinho estiver aqui, né? Quando y for menos x. Então, o menor valor, fixado esse x aqui, o menor valor para y, para um ponto qualquer dessa região, é menos x, é o menor, né? Então, você teria aqui essa situação aqui, ó, que o seu y, ele variaria de menos x e o maior valor, bom, o maior valor seria esse aqui. E nesse lugar aqui, quanto é que vale o y para qualquer ponto em cima do eixo x? Aqui em cima, o y vale 0. Então, aqui, ó, o y aqui vale 0. Então, neste caso aqui, eu posso dizer o seguinte, ó, que a área da região R2, essa região cor-de-rosa aqui, ela seria assim, integral, a integral da esquerda é essa que está com a variação constante, tá?
Então aqui vai ser de 0 até chegar em 2. E a segunda integral que você vai calcular vai ser essa integral aqui. Mas você precisa saber descrever essas regiões, né? Aqui, por exemplo, vai de menos x até chegar em 0, né? De menos x até chegar em 0. E a função que você vai integrar se você quer calcular a área? 1, né? 1 de quem? Bom, quem é que está variando de menos x até 0? Quem varia de menos x até 0 é o y. Então, essa integral aqui, primeira, é em relação a y. E a outra integral? A outra integral é em relação a x, né? Lembrando aqui, ó, quando você for resolver, você resolve isso aqui de dentro para fora. E a primeira integral que você resolve é em relação a y, certo? Terminou, você vai em relação a x. Então, no final das contas, a pergunta que foi feita é assim, qual é a integral iterada que calcula, qual é a integral iterada que calcula a área? Bom, eu acho que dá para você escrever aqui, né? Acho que tem um espacinho aqui, ó. A integral, a área pode ser calculada assim, ó, essa integral mais essa integral aqui, né? Então, você pode reparar, inclusive, que as integrais da esquerda aqui é mais, né? Então, a área, ela pode ser calculada desse jeito. E repara que as integrais da esquerda aqui, isso aqui é importante, ó, quando você vai usar o teorema de Fubini, é preciso que esses lados aqui, a integral da esquerda, a variação aqui é constante, sempre constante, tá certo? Então, aí está a integral que calcula a área usando lá o teorema do Fubini. Agora, gente, espera aí, deixa eu desligar um negócio aqui. Agora, gente, é o seguinte, você poderia... Eita, que tá difícil aqui. Gente, agora é o seguinte, você poderia falar o seguinte, vem cá, mas esse é o único jeito para a gente poder calcular essa área, né? O Fubini só me leva até aqui? Na verdade, não. Vocês estão vendo que eu fiz a primeira separação aqui pegando esse trapézio aqui, mas poderia ser diferente, né? E no final você vai dar a mesma coisa. Então eu deixei aqui de novo o desenho aqui para a gente poder dar uma olhadinha nele. E o que acontece é o seguinte, ó. Ao invés de começar pegando isso aqui tudo, nós poderíamos começar pegando somente esta parte aqui, ó. Essa parte daqui, ó. Até... E é bom que então a gente praticamente faz dois exercícios, né? Somente essa parte aqui. Aí depois disso, a gente vai olhar para cá. A gente olha para cá. Ok? Então podemos pensar assim de duas maneiras. Se a gente for pensar então desse jeito, seguindo o mesmo trajeto que eu propus anteriormente, você pode falar o seguinte, olha, então nessa parte vermelha aqui, você imagina aqui que tem uma nuvem de pontinhos aqui. Você tem uma nuvem de pontinhos. Pega essa nuvem e desce aqui para o eixo X. Você vai ver que esses pontinhos todos eles vão, como se fosse um pontinho de poeira, tá certo? Eles vão todos cair aqui, ó. Então, se você pegar assim, olhar para a abscissa de qualquer ponto, para o X, de qualquer ponto dessa poeirinha que estava aqui e caiu cá para baixo, você fala o seguinte, olha, isso aqui é uma abscissa genérica. Agora, com certeza, essa abscissa, se eu for fixar, lembra que eu falei para você que a gente ia fixar ali como é que eu posso dizer aqui, umas verticais aqui? Então, seria mais ou menos assim, ó, eu teria aqui esse aqui, ó, peraí, ele não deixa eu colocar no lugar que eu quero. Enfim, essa aqui e essa aqui. Então, isso aqui vai me permitir, então, fixar... Deixa eu ver se eu consigo puxar ele para cá um tiquinho. Com isso aqui, eu fixo a variação do x. Tá certo? Então, meu x começa em menos 2, termina em 0. Ele está nessa faixa aqui, ó. A minha região está nesta faixa. Então, neste caso aqui, eu diria o seguinte, olha só. Para isso, do jeito que está sendo colocado aqui, ó, o meu x, o menor valor para ele é menos 2. Menos 2 aqui, né? Menor valor para ele é isso aqui, menos 2. E o maior valor para ele é 0.
né? Ele vai até chegar no zero. Então, o maior valor para ele é zero. E agora a variação do y. Aí é que você vai responder aquela perguntinha, né? Entra na região quando y igual a e sai da região quando y igual a, por exemplo, aqui assim, ó. Você lembra que você vai subindo aqui, tá certo? Você vai subindo, ó. Você vai subindo aqui. E aí você responde essa pergunta. Entra na região quando y igual a. Nesse local aqui, quanto que vale o y? O y aqui vale zero. E nesse local aqui é a equação da reta, né? Nós já falamos disso aqui já. O y aqui vale menos 1 meio de x mais 2. Então, se você colocar impor essa regra, o x está entre menos 2 e 2, então ele está em qualquer lugar aqui. Mas o y, ele está aqui. Ou seja, ele vai fazer com que você fique aqui. O y vai fazer com que essa variação do y aqui, né, o y tem que ser maior do que zero e menor do que essa reta aqui, vai fazer você ficar bem aqui, ó. Então, aqui você poderia escrever assim, então, olha, então quer dizer então que o meu y, ele vai variar de zero até chegar, ó, começa em zero e vai até chegar aqui em cima, ó, até chegar em menos meio de x mais 2. Isso aqui seria a nossa região R1. Né? Essa aqui seria a nossa região R1. A descrição por desigualdade da região R1. Seria isso aqui. Né? A R1 seria essa aqui. A R2 seria essa verde. Aí, do mesmo jeito, você vem cá e fala assim, cara, olha só. Imagina uma nuvem de pontinhos aqui. Você tem um monte de pontinhos aqui. Tudo na parte verde. Aí imagina que esses pontinhos vão cair aqui. Eles vão cair aqui. Então, esses pontos têm uma abscissa e têm uma ordenada. Onde é que está a abscissa deles? Olha, a abscissa desses pontos aqui, o menor valor para essa abscissa é 0 e o maior valor para essa abscissa é 2. Então, eu posso dizer aqui que o meu x ele vai variar de 0 até 2. Agora, para um x variando de 0 até 2, qual que vai ser a variação do y? Aí é que entra aquela história que eu te falei. Ó, pensa numa situação assim. Você tem aqui uma reta vertical perpendicular ao eixo x aqui, né? Você tem aqui uma reta perpendicular ao eixo x, está bem aqui, ó, formando aqui, né? Um ângulo de 90 graus aqui. E aí você responde a essa perguntinha que a gente colocou. Você entra na região, lembra que você vai sempre na direção do sentido de crescente, né? Você entra na região quando y igual a, ó, se aqui é x, você fala quando y igual a, bom, nesse lugar aqui o y não vale menos x, nós já não conversamos sobre isso? Aqui o y vale menos x. Beleza, então o y tem que ser de menos x para cima, então ele tem que ser mais do que menos x. Então ele vai subir, subir, subir. Isso aqui, ó, lembra que esse x ele é fixado, mas ele é genérico, ele poderia estar aqui perto do 1,5, poderia estar perto do zero. Você precisa de uma regra para descrever os pontos que estão aqui dentro dessa região, ok? Mas qual é o maior valor do y para qualquer ponto que está aqui dentro dessa região? É quando ele está em cima desta reta. E nesta reta aqui, o y vale isso aqui. Então, o maior valor que a gente tem para y aqui, qual é a cor que eu estava usando aqui? Rosa. O maior valor para y, você tem o menor e o maior, né? O maior é esse de cima aqui, e o menor é esse de baixo. Então, o y está acima do menos x e está abaixo lá dessa reta aqui de cima. Ó. Isso aqui faz o papel da função de cima. Então, vai ficar assim, ó, menos 1 meio de x mais 2. Isso aqui seria a região R2, ó, seria a região R2. Então, se eu perguntar assim, mas então qual é a integral que vai calcular a área dessa região? Bom, a área você pode calcular, então, através de duas integrais, não é? Então, a primeira integral da R1 lá ó, vai ser assim, integral de a variação do x de menos 2 até 0, né? Então, vai ficar assim, ó, de menos 2 até 0. E depois a variação do y é essa que está aqui, ó, integral de 0 até menos
1 meio de x mais 2, né? A função, quando você vai calcular a área, a função que você integra é 1, tá? Então vai ficar assim, 1 de quem? De esse primeiro aqui, essa variação aqui, ó, não é do y, então a primeira integral aqui é em relação a y. A variação de menos 2 até 0 não é do x, então vai ficar assim, ó. E no final das contas, você tem, não se esqueça, né, que você vai resolver primeiro essa integral que está aqui. Ok? Então essa aqui, ó, vamos colocar ela verde, vai. Primeiro você resolve a verde, terminou, você vai achar uma coisa que depende de x. Aí você integra em relação a x. Uma vez feito isso, você já calculou a área dessa parte esquerda aqui, da área vermelha, né? Você vai calcular a área da parte vermelha. Então eu vou fazer o seguinte, vamos colocar isso aqui, ó. Não, tá certo, é esse aqui mesmo. O que foi que eu fiz, meu Deus do céu? Deixa eu voltar a cor aqui. Isso aqui que eu aprontei aqui, que eu tirei a cor daqui. Ó, então essa aqui vai ser a vermelha. Vamos colocar a vermelhinha lá. Agora a outra integral, a verde. A verde agora. Aí você vai aqui, você vai escrever essa integral. Então vamos ficar assim, ó, mais a integral aqui, o da esquerda é sempre essa constante, tá? Então aqui vai ficar assim, integral de 0 até 2. E depois vai ficar aqui a integral de menos x. Ó, começa em menos x e vai até aqui em cima, né? Vai ficar assim, menos 1 meio de x mais 2. Quando você vai calcular a área, a integral que você calcula é de 1. E quem é que agora, se é dy dx ou se é dx dy? Essa primeira integral aqui é o primeiro d. E a variação aqui é do y, né? Então aqui é dy. E quem é que varia de 0 até 2? O x, né? Vai ficar assim, ó, dx. Então essa outra integral aqui, ó, lembrando que você, na hora de você resolver, você vai começar resolvendo essa verdinha aqui. Eu coloquei a mesma cor aqui. Você calcula essa integral aqui. A integral é em y. Vai te dar uma resposta que vai depender do x. A próxima integral você vai integrar em relação a x. Tanto essa aqui quanto a anterior tem que dar a mesma resposta quando você adicionar ali. E, gente, olha só, dá até para você saber qual que vai ser o valor que você vai encontrar, não vai? Porque se você olhar para cá, ó, quando você adicionar as duas integrais, você vai ter que achar a área desse trapézio mais a área desse triângulo. Mas a gente sabe como é que calcula isso, não sabe não? Isso aqui, na verdade, é só um exercício de cálculo de multivariável, né? De duas variáveis. Mas aqui, por exemplo, a área de trapézio não é base maior mais base menor. Então seria assim, ó. Essa altura aqui é 3, mais a base menor, essa altura aqui é 1, vezes a altura dele, que seria essa aqui, seria 4, dividido por 2. Então vai dar essa área daqui de cima. E depois a área do de baixo não é a área de um triângulo, não é base vezes a altura dividido por 2. A base aqui é 2 vezes a altura aqui, que é 2 também, ó, dividido por 2. Então cancela isso com esse. 4 dividido por 2 aqui dá 2. Então ficou o quê? 3 mais 1, 4. Vezes 2, é isso mesmo? 4 dividido por 2 dá 2. Ó, 4 vezes 2. E depois, mais esse aqui sobrou 2. 4 vezes 2, 8. Com mais 2, 10. Então, no final das contas, você vai ter que encontrar 10. E aí eu sugiro que você, de repente, use um software. Se você não tem problema com a integral, se você só quer saber se você acertou, usa um programa de computador para te ajudar com isso, né? Para te ajudar a mostrar se a sua integral iterada realmente está retornando a área daquela região. Beleza? Eu preparei também aqui um negocinho para mostrar para vocês, aqui com um programa de computador também, né? O GeoGebra. Então, eu preparei aqui, assim, ó, essa última que nós fizemos aí, preparei aqui, tá vendo? Ó, isso aqui foi programado, cadê? Aqui, né? Isso aqui, ó, foi programado. Esse ponto aqui de cima, ele está em função desse ponto aqui de baixo. Eu coloquei a regra, eu coloquei como regra que ele é aquela reta menos meio de x mais 2. Então, quando eu falo que esse aqui seria o x, mas ele está fixado, mas ele é genérico, ele pode ser qualquer.
Se você não descrever certo aqui a parte de cima aqui, você não vai ter isso aqui acontecendo, ó. Tá vendo aqui? E aqui, ó, ele vai só até aqui, não vai mais, ó. Então, se você, a ideia é você varrer essa área aqui, né? Você varre essa área aqui e depois você vai varrer essa outra de cá também, que foi o que nós fizemos ali. Nós calculamos a área verde, essa agora aqui está verde, né? E calculamos também a área, tem dois verdes aqui, né? Verde claro e verde escuro. Ok? Aí tem o outro também, que eu também deixei preparado aqui, que é se você andar aqui assim, ó, você vai andar daqui até chegar aqui. Aí você calcula essa área aqui. Você descreve, né, essa região aqui com aquelas desigualdades. Uma vez feito isso, aí depois você vai... Opa, esse aqui eu peguei o errado. Vamos de novo aqui. O ponto está no lugar... O que é agora? É essa aqui mesmo, tá certo. A gente foi até aqui, né? Exatamente aqui, ó. Foi até aqui. E é isso. Esse aqui vai dar aquele trapézio. O outro ponto é esse de cá, ó. Ok? Basicamente, o que nós fizemos é calcular a área do trapézio, depois calcular a área do triângulo. Ou então, esse outro que eu falei para vocês aqui, você calcula esse ladinho de cá, ó. Também dá um trapézio, e depois você calcula esse outro aqui. Esse outro já não é mais um trapézio, né? Tudo bem? E aí, acho que aí tá ok, né? E aí é o seguinte, minha gente. Então, tá aí o exercício resolvido que o colega mandou pra gente lá, né? E aí eu queria, então, colocar para vocês aqui o seguinte. Eu vou, na medida do possível, né? Eu não vou conseguir resolver todos, mas caso você queira mandar algum exercício pra gente, eu vou deixar aqui, ó, um e-mail simples, né? ajuda.mepedes@gmail.com. Esse também é uma chave Pix, se você, né, quiser e puder, fique à vontade aí também para poder colaborar, tá bom? E a gente termina então esse vídeo com a resolução desse exercício. Eu espero que tenha ficado claro. Se não ficou alguma coisa clara, deixa nos comentários aí, tá bom? E é isso. Tudo de bom para vocês. Grande abraço e tchau.